Lampião, o rei do cangaço. Sim, infelizmente, essa grande história, esse movimento, pode-se dizer, bandoleiro, repleto de homens cruéis, assassinos, sequestradores, que eram enfrentados aí por membros da polícia e do exército que faziam as ditas volantes, marcaram a sua história nos 7 estados do Nordeste. Em meio à caatinga, com a sua vegetação seca, com a sua areia áspera e com o seu sol infernal, não foi por pouco tempo que esses homens fizeram um pequeno pedaço da história do nosso país se tornar bem grandioso. Para alguns historiadores, o cangaço começou ali por 1800, iniciando como homens, a princípio comuns, ou nem tanto, a se jogarem uma vida de banditismo. O nome cangaço, alguns atribuem por eles carregarem muito peso. Ficava semelhante a um boi, um animal puxando uma canga. Para outros, cangaceiro é uma palavra de origem indígena, que significa um esqueleto abandonado no deserto, como vemos aí tantos aí nas fotos aí dessa região até hoje. Mas o que vem ao caso, tanta origem? Se temos aí uma verdadeira obra da desgraça, da vingança, do ódio, do medo. Para alguns, ali por 1850 é que iniciou de fato o cangaço. Até então, por 50 anos, ele estava ainda se formando, quando surgiu o seu primeiro nome, Lucas Feira. E desde então, esses bandos, que às vezes ficavam em torno no máximo aí de 15 cangaceiros, começaram a assolar o Nordeste cada vez mais e mais. Claro que no fundo eles estavam em busca de ganhos e vingança, tanto volantes como cangaceiros. Uma das datas de nascimento para Lampião é 4 de junho de 1898. Então, Virgulino Ferreira da Silva era o terceiro filho de uma família que teria 9 irmãozinhos aí no total. Cidade Vila Bela, em Pernambuco, na fazenda dos pais. Ele gostava muito do trabalho na fazenda, trabalho em feiras, viajar para vender coisas. Fez tanto isso que começou a conhecer a caatinga como ninguém. Mas 1915 não tem como não acontecer. O adolescente Virgulino se depara, segundo ele, com um mentiroso, seu vizinho José Saturnino. Começa uma discussão que alguns dizem é por causa de terras, outros por causa de uma cabra ou uma bobagem parecida. Mas a verdade é que iniciaram tiroteios, hostilidades e emboscadas. Como a família Saturnino tinha mais recursos financeiros e políticos, a polícia sempre acabava aborrecendo mais a vida de Virgulino, trazendo inclusive mais pobreza. Virgulino iniciou aí o seu primeiro momento de ato hostil, bem como mostrando o seu outro lado, que assim como a sua competência para guerrear era a vaidade. Ele já começava a mandar fotos e bilhetes. Um deles, inclusive, foi para o juiz da cidade. O juiz disse: "Venha aqui no meu tribunal com testemunhas e advogados que eu acredito que os meus amigos saturninos não são as pessoas boas que você diz." Ele mandou uma foto segurando um rifle e um bilhete, dizendo: "Eu acabo de comprar 3 advogados e cerca de 100 testemunhas." Ele se referia a 3 rifles e 100 balas como munição. Chega um ponto que Lampião é dado, juntamente com o seu outro irmão Antônio e com outro Livini, bandidos sim, caçados e perseguidos. E na ânsia de matar eles, a polícia invade a fazenda, mas acaba de fato matando os pais. Ele e os 2 irmãos, então em 1920, entram para o cangaço. E o combustível para o cangaço geralmente é sim
a vingança, quando não é o ganho. Aliás, ele tinha mais um irmãozinho, o Ezequiel, que com 15 anos também entrou para o cangaço. Ele estava na emboscada de 1938 que matou o Lampião. O outro homem dos 9 filhos, o João, é o único que não entra para essa vida aí de banditismo. 1922, entra para um bando de cangaceiros. O líder era o Sr. Pereira. Foi nesse momento aí, inclusive, que ele acabou ganhando não somente o apelido de Lampião, como começou a demonstrar o seu lado de liderança, bem como de crueldade. Mas o Sr. Pereira vai falar com o padre Cícero e este aconselha o Sr. Pereira a se aposentar. Ele aceita e deixa Lampião na ponta do bando. Nada mal, infelizmente, foi um começo incrível para esse cangaceiro. Claro que os seus feitos, começaram a se tornar mais e mais destacados. Afinal, a imprensa, meados dos anos 20, já estava começando a se tornar cada vez mais e mais completa. Já haviam revistas internacionais, grandes jornais, Rio e São Paulo, e no Nordeste não era diferente. Lampião começou aí a mandar as suas fotos para os mesmos, mostrando aí o seu lado elegante e charmoso. Mas é óbvio, isso começou a gerar uma enorme gama de imaginação. Começaram a se criar pequenas histórias, folhetos ou folhetins, retratando os grandes feitos, a princípio de Lampião, como um grande herói do Nordeste. Mas na realidade ele não era nenhum socialista. Ele ajudava os pobres e matava quando precisava. Falava mal dos ricos, mas trabalhava para eles quando precisava. Dizia que os políticos eram todos mentirosos, mas agradecia quando ganhava favores deles. Lampião conseguiu o impossível. Não apenas teve a sorte de pegar uma fase de imprensa mais moderna e mais ampla, como soube trabalhar a sua imagem. Ele sabia que, querendo ou não, o cidadão comum sempre acaba pendendo para o lado mais fraco. Enquanto eles não soubessem a verdade, ele ia ficar voando pelos desertos calorentos aí do sertão com uma capa nas costas, feito um super-homem. Óbvio que fora o super-homem aí, que deixou o Lampião com 200 metros de altura e quase um sujeito presente em todos os lugares, porque uma das coisas que os volantes dizem nas entrevistas é que falou em Lampião, dificilmente alguém não tremia as bases. Nem tudo foram flores, óbvio. Tanto que em agosto de 1925 ele perdeu o olho direito. Pedaços de um cactus durante um tiroteio fizeram espinhos destruir a sua vista para sempre. Mas isso não foi nada, já que nesse dia ele perderia o seu irmão Livino. É claro que o irmão Antônio e o irmão Ezequiel também tomariam o mesmo rumo com o decorrer do tempo. Ele era um homem assustador. A Bahia chegou a oferecer 50 mil contos de réis pela cabeça do mesmo. Já chegou a ter cerca de 4 mil volantes caçando ele pelos estados do Nordeste. E não era à toa. Lampião, como todo chefe de cangaço, tinha o seu grupo com cerca de 15 cangaceiros. Mas ele era o único que os outros chefes aceitavam se submeter. Dizem alguns que ele já chegou a reunir cerca de 200 cangaceiros. Isso começou a levar pânico às cidades, das quais ele cobrava gentilmente para não invadir. E olha que contam que ele se feriu no mínimo 6 vezes de forma letal.